bíblicos para ajudar os crentes. Os comentários da Bíblia, elaborados por Jimmy Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. Vamos continuar com o versículo 18. Eu continuo falando 18. O versículo 38 de Atos 2, por favor. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos. Admitir que Deus tem razão e nós estamos equivocados. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Pela autoridade daquele nome, não existe nenhuma fórmula batismal no livro de Atos. Cristo deu a única fórmula em Mateus 28, 19. Agora, existe uma grande controvérsia aqui em relação ao batismo nas águas. E ser batizado em nome de Jesus ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em relação, pelo que eu sei, vocês podem me ajudar, nossos amigos da Unicidade são aqueles que ensinam isto em relação a ser batizado em nome de Jesus e de acordo com uma fórmula que eles inventaram. Estou certo nisto ou não? Bem, eles estão batizando em nome de Jesus. Eles dizem que esta é a fórmula aqui deste versículo. Bem, eu sei que quando você vai para outras passagens, eles usam algo similar também, mas é diferente. Eu entendo, mas é a sua passagem mais importante que eles usam. E é claro que... E o que eles fazem com as outras? Bem, eles usam isto como a sua autoridade. Foi o que Pedro usou na mensagem inaugural do Evangelho. E a ideia aqui é que o batismo nas águas, o ato de fazer isto é o que te salva. Mas Pedro não está dizendo isto aqui. Não. Ele está dizendo arrependei-vos. E o arrependimento é a ideia de que você tomou a ação, você pediu arrependimento e é claro por que você aceitou a Jesus. Agora você pode ser batizado nas águas. Em primeiro lugar, eu estou perguntando, existe algum outro grupo que ensina isto? Essa doutrina que é só Jesus? Eu não sei de nenhuma outra. Eu também não. Eu também não conheço nenhuma outra. E você, Dr. Gray? Eu estou tentando pensar qualquer pessoa nas denominações principais, sabe? Igrejas como a unitariana, que eles realmente não se importam com o nosso conceito da Trindade. E é claro que isto é uma igreja muito liberal. Bem, a igreja unitária, sim. E a fé da Bahá também. Mas em relação a aqueles que têm que crer na palavra, então eu acho que provavelmente a igreja UPC e da Unicidade. E um dos grandes pastores morreu. Você já ouviu falar do pastor Tini? Sim, o irmão Tini, eu acho que ele tem a sua idade, eu creio. Ele faleceu semana passada. Ah, eu não sabia eu li disso. Isso no Facebook. E o filho dele, o Tommy Tini, escreveu aquele livro chamado Os Caçadores de Deus. Eu li anos atrás. Eu não sei muito sobre ele, mas eu sei que ele tocou muitas vidas. Eu acho que ele pastoreava em Alexandria, em Louisiana. Eu acho que sim. Eu não sei, em algum lugar. Eles eram de DeRidder, sei lá, uma igreja muito grande. Sim. Mas, em relação à sua fé, eles não podem abraçar a doutrina da Trindade, sabemos disso. E a doutrina, claro que começou em 1916. As Assembleias de Deus, na verdade, se dividiram sobre essa doutrina. Sim, certo. E começaram, então, com uma outra denominação e, eventualmente, dividiu de novo. Os negros e os brancos foram embora e se tornaram outras denominações do movimento da unicidade. Agora existem várias. Ele disse que teve uma revelação da palavra em nome de Jesus, certo? Foi assim que começou. Então... eu creio que veio de Louisiana. Eu creio. Eu não tenho certeza, mas... não sei de onde que foi. Aconteceu na Califórnia, né? Sim, em meus estudos. Isto iniciou em 1913. Numa conferência na área de Los Angeles, ministrado, eu acho que por um pregador do Canadá, o George McAllister. Eu acho que era o seu nome era McAllister. Certo, McAllister. E começou ali. E antes do culto, ele estava orando e Deus deu para ele esta revelação. E quando você batiza as pessoas hoje, você tem que batizar em nome de Jesus somente. E
Então, dali foi para as pessoas, né, a única maneira que você pode ser salvo é pelo batismo nas águas em nome de Jesus. É claro, você tem que aceitar a Cristo pela fé e depois ser batizado nas águas em nome de Jesus somente. E é assim Mas você tem que você orar é em salvo. línguas também. Certo, certo. Alguns deles sim. Então, mas você vê adesivos às vezes, Atos 2:38. Na verdade, quando você vê esse adesivo, isto é o que eles estão dizendo. Que isto aqui, na verdade, Atos 2:38, é um versículo para salvação. É a doutrina das obras, Certo? quando você resume tudo, não é isso? Irmão Swaggart, mais ou menos 2 anos atrás, uma família saiu da nossa igreja de Dallas e se uniu a uma dessas igrejas da UPC. E eu sei o nome da cidade, eu não vou mencionar. Mas eu perguntei para eles, eu vi eles algumas semanas mais tarde, eu perguntei, você teve que ser rebatizado? E eles falaram sim. Eu falei, você fez isso? Eles falaram sim. E eu fiquei muito chocado. Bem, como o Bob falou, eles ensinam isto, que há um requerimento para a salvação. E três coisas, né? Batizado nas águas, batizado em nome de Jesus, ou seja, qual for o que eles falam lá, e então orar em línguas. E você tem que fazer estas coisas, eles dizem, para ser salvo. Agora eles têm algumas pessoas lá entre eles, eu não duvido disto. Eles amam a Deus e tudo mais. Tem muitas músicas cristãs muito boas que saíram, sim, deste grupo. Certo? Mas na verdade eles não acreditam que somos salvos. Se eles seguirem esta doutrina, sim, isto é verdade. Nós estávamos em Israel uma vez no topo do Monte Carmelo. Eu não sei, 15, 20, 30, 40 pessoas, não sei quantas. E havia um grupo de outras pessoas lá. Não sabia quem eles eram, é claro, mas 30 outras pessoas. E então, eu falei por alguns momentos sobre o que aconteceu lá. E então, comecei a cantar. Jesus é o nome mais doce que eu conheço. E de repente, esses outros grupos se uniram conosco. E você podia sentir a presença de Deus. Estava muito forte no topo daquela montanha. Eu não sabia quem eles eram. Eles se uniram e eles me abraçaram. E eu descobri que eles eram da Unicidade. Eu espero que eles descobriram que você é salvo. Eu espero. Eu não sei, não posso responder isso. Eu honestamente não sei. Mas eu conhecia um amigo meu que era pregador, que ele estava nesta religião. E eles tiveram uma grande divisão 20 anos atrás, ou 25 anos atrás. E muitos deles saíram desta religião. É verdade. Por causa de nós. Eles estavam dizendo, mas sabemos que ele é salvo. Outros falavam, não, ele não é. Meu Senhor. Sabe, eu conheci uma pessoa, isto foi mais de 20 anos atrás, mas eu conheci essa pessoa que era um crente da Unicidade, e ele estava dizendo que não era salvo. E ele estava realmente firme na sua doutrina. Quando ele disse para mim, eu sabia que o que ele estava fazendo, ele estava, na verdade, somente dizendo, né? Certo. Repetindo a sua doutrina. E nós nos conhecemos um pouco melhor um ao outro, e ele nunca mais disse isso para mim. Ele deixou para lá, mas eu sabia que no espírito Ele não ele não acreditava. acreditava. Ele não Exato. acreditava. Eu sabia que no espírito dele, o espírito dele testificou, né? Nossos espíritos testificaram um com o outro que eu era salvo. Sim, certo. E então, ele deixou isso para lá. E eu já conheci outros crentes também da Unicidade que fazem a mesma coisa. Eles ficam firmes com a sua doutrina, né? São ortodoxos na doutrina. Não somos salvos. Mas se eles forem sensíveis ao Espírito Santo, saberão que nós somos salvos. E então, e também eu acho que você tem que tomar muito cuidado. E nós não fizemos isto, mas os crentes que não são da Unicidade, temos que tomar cuidado ao declarar, sabe, dizer assim, todas as pessoas da Unicidade não são salvas. Bom, eles são salvos. Deixa eu fazer essa pergunta então. Você precisa ser trinitariano para ir para o céu? Não. Isso quer dizer que nós cremos que o povo da Unicidade, com a sua doutrina falsa, Sim.
Muitos Eu creio deles que são sim. salvos. E eu concordo também, eu também concordo. Jesus disse: se eu for exaltado, eles estão exaltando Jesus. Em muitas de suas igrejas, verdadeiramente, eles falam muito sobre Jesus. Ah, sim. Sim. Então, graças a Deus por isso. Isto veio da mesma conversa, eu acho que foi na mensagem da cruz semanas atrás. Se as pessoas têm que crer que Jesus é Deus para Sim. ser salvo. Sim. 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 Eu acho que nós falamos sobre isto. Sabe, em 262 depois de Cristo, o Conselho de Roma aconteceu falando de Cebalho, que era o nome do homem que trouxe a ideia de que haviam 3 manifestações e animações de Deus. E então não havia uma trindade. E aí o conselho se encontrou e basicamente para continuar uma doutrinação e estabelecer novamente o conceito. Não, nós cremos na trindade, é o que a igreja primitiva acreditou, e ele foi expulso. Muitos, está acabando o tempo, mas muitos trinitarianos, eles acreditam que nós só vamos ver a Jesus Cristo quando formos para o céu. Não veremos a Deus Pai e não veremos Deus o Espírito Santo, só Jesus Cristo. Provavelmente mais acreditam nisto do que acreditam que nós veremos a trindade e tudo mais. Então, eu me lembro, tivemos uma discussão bem aqui neste lugar, com o Dr. John D. Hall. Você lembra dele? E haviam outras pessoas, né, que criam que você só vai ver a Jesus. Eles ficaram muito aquecidos nessa discussão, mas, na essência, eles diziam que acreditavam na trindade, mas, na verdade, eles não acreditam. Eles creem na trindade em palavras somente. Nós temos que terminar, mas deixa eu dizer o seguinte. Bom, você vai ter que dizer no próximo programa. Não perca o próximo programa. O Bob vai falar uma coisa para você. Deus te abençoe. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com.